Em um dia comum, Wanda é parada na rua por uma criança que pede sua ajuda. Ela não esperava ver toda a situação que aquela criança estava passando. Lara era filha de Valentina, mulher trabalhadora que desde a infância sofreu com diversos tipos de rejeições. Ela encontrou o amor e pensou que tudo seria diferente, mas Silvana, sua sogra, não poupou humilhações. Será que o sofrimento de Valentina nunca acabará? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Tia, me ajude, por favor. Não tenho mais a quem recorrer. Naquele dia, quando Wanda estava parada sob a chuva no ponto de ônibus e já atrasada para o trabalho, uma garotinha correu até ela. O ônibus demorou meia hora para chegar, e justamente quando estava virando a esquina, Wanda se viu diante de uma escolha difícil. Ajudar a menina ou evitar um conflito com o chefe? Seu trabalho era sério, e a demissão era uma possibilidade real. Atrasos eram severamente penalizados, e nem se fala em faltas. O que aconteceu? Ela perguntou à garotinha que puxava seu casaco. Wanda esperava uma conversa rápida, mas a menina, com olhos suplicantes, pediu que ela a seguisse. Você não entende que estou atrasada para o trabalho? Já não é tão pequena, deveria entender. Por um momento, Wanda acreditou que a menina admitiria que era uma brincadeira. Quem sabe quantas crianças fazem isso, puxando adultos na rua para ver a reação deles. Talvez, como elas, apenas precisasse de atenção. Mas a menina estava falando sério e não desistiu. Tia, por favor, rápido, ela implorava. Se você não me ajudar, ninguém mais vai, e então algo terrível e irreparável acontecerá. Eu imploro. Por favor. Nossa, pensou Wanda. Ela até me apressa. E se realmente algo tiver acontecido? Mas por que ela não pode me contar aqui mesmo? Por que precisamos ir a algum lugar? Bem, dane-se este trabalho. E se a criança realmente precisar de ajuda e eu ignorar? No pior dos casos, eu me demito. Meu filho vai ajudar, ele até já ofereceu. Após alguns segundos de reflexão, Wanda concordou, e segurando a mão da menina, disse: Então vamos, me mostre o que aconteceu. Muito obrigada. Muito obrigada, sussurrou a menina, emocionada com os olhos cheios de lágrimas com o gesto de Wanda. Ao ver isso, Wanda se convenceu de que a menina não estava mentindo. Uma criança não poderia fingir tão bem. Dessa convicção, Wanda estava certa. As crianças simplesmente não são capazes disso. Saindo da estrada onde estava o ponto de ônibus, a menina levou Wanda para um pátio. Tendo vivido toda a sua vida consciente naquela área, Wanda não poderia imaginar que tão perto existiam lugares tão horríveis e sombrios. Ela mal conseguia conter sua repugnância e tentava apressar o passo para passar pelo pátio mais rapidamente. Mas isso era apenas o começo da jornada. Os próximos pátios eram ainda piores. Das janelas dos barracos locais, que mal podiam ser chamados de casas, rostos inchados gritavam algo para quem passava. A menina não dava atenção a isso, como se para ela fosse normal. Mas Wanda estava horrorizada. Que bom que nunca andei pelo interior do nosso bairro, ela pensava. E também não deixava meu filho fazer isso. Ele teria se contaminado com todo tipo de coisas desses amigos. Quanto mais Wanda seguia a pequena desconhecida, mais medo sentia. Quando chegaram a uma casa de 2 andares que mal podia ser chamada de habitável, parecia que haviam passado uma eternidade, mas na realidade, haviam andado apenas cerca de 15 minutos desde o ponto de ônibus. O bairro miserável, onde as pessoas ainda viviam, não estava tão distante da civilização urbana. A atmosfera ao redor aterrorizava Wanda, mas quando entraram no prédio, todos os seus sentimentos anteriores pareciam infantis. Entrando no prédio, Wanda sentiu um terror verdadeiro. Ela nunca esqueceu essa sensação, mesmo se tentando muito. Um cheiro repugnante a atingiu, e a náusea subiu à sua garganta. Ela cobriu a boca com um lenço que sempre carregava no pescoço para não vomitar ali mesmo. A escadaria não podia ficar pior, mas ficou. Wanda se envergonhou muito. Ela sabia disso. Como ela consegue respirar isso? Wanda pensou, observando a menina subir as escadas com confiança para o 2º andar. Para a menina, esse cheiro era familiar. Ela já não o sentia tão intensamente quanto Wanda, que entrava pela primeira vez no prédio fedido. As paredes estavam cobertas de grafites.
Alguns exibiam palavras obscenas escritas em letras grandes. Mas nem isso impressionava mais a pequena Lara. Tudo havia se tornado muito comum. Se na infância ela temia entrar nesse prédio até mesmo de mãos dadas com a mãe, que não a deixava sair sozinha no pátio, agora ela não se importava. Todos os dias, ela ia tranquilamente para a escola sozinha, já que sua mãe estava sempre trabalhando, e também voltava sozinha. Comparado com outros andares, Lara e sua mãe tiveram sorte, se é que se pode chamar assim. Os vizinhos eram pessoas decentes. Todos trabalhavam de manhã até a noite e até ajudavam uns aos outros. Eram apenas pobres. Não conseguiram ganhar o suficiente para uma moradia melhor e sobreviveram como puderam no que herdaram dos pais, onde passaram a infância e a juventude, quando eles ainda estavam vivos. Lara e sua mãe acabaram ali por uma cruel ironia do destino. Há alguns anos, sua família era feliz e próspera. Na família de origem, Valentina era uma verdadeira pedra no sapato. Sua mãe nunca entendeu ou aceitou. Desde a infância, todo o seu amor, junto com a herança, foi para a irmã mais nova, que nunca estudou ou trabalhou, mas mesmo assim era considerada melhor que Valentina. Após terminar a escola, Valentina não tinha escolha a não ser trabalhar. Estudar na faculdade exigia tempo, que Valentina não tinha. Sua mãe pressionava, insinuando que era hora de ela liberar o apartamento. Ainda muito jovem, a moça sabia que a mãe poderia expulsá-la a qualquer momento. Arrumando um emprego em uma loja de roupas, Valentina mudou-se para um quarto modesto. Ela não esperava nada de bom da vida. Claro, esperava que um dia pudesse encontrar tempo para se formar e conseguir um emprego decente, mas não contava muito com isso. Sua vida provavelmente seria cinza, difícil, em total miséria, em um quarto onde o papel de parede se deslocava e a única mobília era um sofá e uma estante. Mas tudo mudou em um instante quando ela encontrou Paulo. Ela sentiu que ele era de um mundo completamente diferente. Um estudante culto, que tinha tempo para tudo o que desejava. Eles se conheceram no ônibus, quando ele voltava da faculdade e ela, de mais um bico. Era a tarde. Paulo se atrasou na sala de aula com colegas, completamente imersos na escrita de projetos do curso. Valentina só pensava em como se demitir da loja, onde o salário era tão baixo que mal dava para pagar o aluguel e a comida, sem falar em roupas, cosméticos ou lazer. Paulo notou imediatamente sua tristeza. E quando ficaram sozinhos no ônibus, perguntou o que havia acontecido. Ah, me deixe em paz, Valentina reagiu irritada. Nós definitivamente não somos do mesmo mundo. Olhando para Paulo, ela percebeu imediatamente que ele vinha de uma família onde dinheiro não era problema. O jovem estava vestido na última moda, algo que um estudante comum dificilmente poderia pagar. Ele carregava uma maleta cara e usava um relógio estiloso. O que ele está fazendo neste miserável ônibus? Valentina pensou amargamente. Esses ricos normalmente só andam de carro próprio, ou no máximo de táxi. Tudo o que Paulo vestia foi presente de sua mãe, que sempre comprava para o filho o melhor de tudo. Ela era uma mulher bem-sucedida financeiramente e podia dar a Paulo até um carro, mas ele se recusou. Não queria se destacar entre os colegas, que ainda estavam longe de poder comprar seus próprios apartamentos e carros. Moça, talvez eu possa ajudar, Paulo insistiu, apesar de Valentina deixar claro que não queria conversar com ele. Já está tarde. Deixe-me acompanhá-la. Onde fica sua parada? Perguntou ele. Quando ela respondeu, Paulo percebeu que morava na mesma área que Valentina. Mas o contraste entre suas casas era tão grande que ela se envergonhou. Se Paulo morava no centro do bairro, em um grande novo edifício, Valentina se espremia em uma comunidade nos arredores. Eu disse que não somos do mesmo mundo. Você provavelmente nem sabia que em seu bairro existiam lugares tão miseráveis, certo? Ela lembrou quando o jovem a levou até a entrada. Paulo realmente nunca havia estado ali. E sim, ele ficou chocado com a miséria em que as pessoas podiam viver. Ele nunca precisou de nada. Sua mãe generosamente o providenciava não apenas com dinheiro, mas também o protegia de todos os tipos de problemas sociais e outros. A mulher, que uma vez experimentou a pobreza na própria pele, tentou proteger Paulo da dura realidade enfrentada por outras pessoas todos os dias. Quando ficou rica, começou a desprezar tudo relacionado à pobreza. E que choque foi para ela quando Paulo trouxe uma mendiga para a porta de sua casa. O que é isso agora, Silvana, mãe de Paulo? Exclamou indignada quando seu filho trouxe Valentina para o apartamento pela primeira vez.
Ela esperou o fim da noite e expressou tudo o que pensava sobre o relacionamento deles. Nem pense em casamento. Isso está fora de questão. Essa garota não é para você. Está escrito em seu rosto quem ela é e o que representa. Vocês têm níveis intelectual e cultural muito diferentes para estarem juntos. Não vou permitir isso, disse Silvana. Com o tempo, a mulher teve que amansar seu temperamento ardente e moderar seu entusiasmo. Ela tinha muito medo de perder o único filho, que também não poupava palavras e declarou que deixaria a casa, se a mãe interferisse em sua vida pessoal. Silvana não teve escolha a não ser aceitar o ultimato imposto pelo filho. Paulo tomou uma decisão firme de se casar com Valentina e não pretendia recuar. Ao contrário da mãe, ele nunca dividiu as pessoas entre ricas e pobres e não tinha o costume de julgar alguém apenas pelo tamanho de sua carteira. Paulo planejava alcançar muito na vida e de forma alguma pretendia depender da mãe. Vamos morar com você apenas no início. Até eu me estabilizar e ganhar o suficiente para comprar um apartamento para nós dois. Assim que eu conseguir economizar a quantia necessária, nós nos mudaremos imediatamente. Eu prometo, ele assegurou. Ah, o que você vai ganhar? Quando isso vai acontecer? Daqui a 100 anos. Eu já estarei velha, Silvana zombou. Paulo sabia que sua mãe não suportava sua escolha. Mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Alugar uma casa era muito caro. Então, o jovem especialista, que se casou logo após se formar, não teria dinheiro para comprar seu próprio ninho. O que você viu nele? Além de um bom apartamento e dinheiro, é claro. Ele é mais velho que você. Vocês são completamente diferentes, a sogra repreendia sempre que conseguia ficar a sós com a nora. Valentina não respondia para evitar conflitos. Ela e Paulo raramente estavam em casa e mal tinham tempo para discutir com a sogra. Ela simplesmente não tinha tempo para isso. Mas isso continuou apenas até Valentina descobrir que estava grávida. Ela pediu demissão do trabalho quando a gravidez estava avançada, quando estava quase na hora de dar à luz. E depois do parto, Valentina não tinha para onde ir. Ela foi forçada a suportar todos os abusos de Silvana, que, de propósito, cancelava todos os seus compromissos de trabalho para ficar em casa e irritá-la. Eles viveram assim por vários anos. Paulo trabalhava incansavelmente para juntar dinheiro para uma moradia decente, o que significava que ele quase nunca estava em casa. Silvana culpava a nora pelo fato de seu filho nunca estar em casa. Se você não tivesse se casado com ela, estaria sentado em meu colo sem conhecer problemas, Silvana sempre falava isso. Eu definitivamente não vou pagar nada para uma desocupada, ainda mais com uma criança. Eu mal aguentei sua licença maternidade. Quando a recém-nascida chorava, a sogra não encontrava seu lugar. Silvana só reclamava para o filho cansado sobre a nora e a neta. A mulher não se importava que Paulo estivesse cansado e mal estava vivendo quando voltava do trabalho para casa. Ela estava interessada nos assuntos do filho apenas em palavras. Ela só sabia reclamar, isso ela fazia regularmente. Mas não se podia esperar ajuda real da mulher. Ela manteve sua palavra e não ajudou a jovem família com um único centavo, exceto pelo período em que Paulo havia acabado de se formar e estava procurando um emprego adequado. Não se preocupe, Paulo consolava a esposa depois de mais um insulto da mãe, ele sabia o quanto ela era difícil, mas não podia influenciar seu comportamento. O apartamento em que viviam pertencia a Silvana, o que piorava as humilhações. Valentina suportou. Ela não tinha outra saída. Mesmo vivendo sob o mesmo teto com a sogra, que a odiava, era melhor do que a vida que ela levava antes de se casar com Paulo, sem perspectivas ou esperança de um futuro melhor. Mas quando tinha ao seu lado um marido amado e uma filha, tudo podia ser superado. Valentina não tinha dúvidas sobre isso, até que a felicidade familiar desabou em um momento, junto com toda a sua vida. Naquele dia fatídico, Paulo estava voltando do trabalho como de costume, e nada indicava um desastre. Ele foi atropelado por um carro que, de repente, atravessou a faixa de pedestres. Silvana não conseguia aceitar essa tragédia. Valentina também estava perdida em meio aos fatos, pois no dia da morte de seu marido, seu mundo virou de cabeça para baixo. É tudo culpa sua, a sogra gritava quando voltava do hospital. Ela não deixou a nora entrar. Eu sou a mãe, e eu deveria estar com ele, Silvana gritava. Ao entrar no hospital, a mulher ainda não sabia que seu filho tinha apenas algumas horas de vida.
A médica de plantão ligou e informou a Silvana sobre o que aconteceu, mas não entrou em detalhes. E quando a mulher correu para o quarto, já era tarde demais. Acredite, fizemos tudo o que podíamos, disse a médica. Sinto muito de verdade. Mas ele teve um traumatismo craniano muito sério. Ao ouvir sobre a morte do filho, Silvana desmaiou. Ela só acordou alguns minutos depois. A mulher foi aconselhada a passar alguns dias no hospital para se recuperar. Mas ela recusou. Imagine, um desmaio, zombou Silvana. Isso acontece com todo mundo, ela rebateu. Nos dias que se seguiram à morte de Paulo, Silvana dedicou-se inteiramente à organização do funeral, contatando conhecidos e escolhendo cuidadosamente cada detalhe do velório. Após a cerimônia, focou sua atenção em Valentina, sua nora, com quem tinha uma relação tensa. Valentina, surpresa, foi confrontada por Silvana com a exigência de que ela e sua filha se mudassem da casa que dividia com Paulo. Silvana prometeu não deixá-las desamparadas, mas avisou que as condições não seriam luxuosas, argumentando que Valentina não merecia tal tratamento. Valentina ficou chocada ao ver o apartamento precário que Silvana havia arranjado para elas, imaginando inicialmente que seria apenas um quarto simples, mas na verdade era um apartamento inteiro, adquirido por um valor irrisório devido à sua localização desfavorável. Sem alternativas, já que a irmã de Valentina havia tomado a casa de sua mãe, e sem esperanças de uma reconciliação, Valentina se viu obrigada a aceitar a oferta. As relações familiares deterioradas e a perda do apoio familiar deixaram Valentina e sua filha, Lara, em uma situação desesperadora. A hostilidade de Silvana, combinada com a ausência de uma rede de apoio, culminou em uma crise quando Valentina sofreu um colapso e Lara, sem ter como chamar uma ambulância ou buscar ajuda imediata, enfrentou a rua e pediu ajuda a uma desconhecida. Este momento de desespero evidenciou a vulnerabilidade de Lara e a grave situação em que mãe e filha se encontravam. A intervenção de Wanda, uma estranha que se atrasou para o trabalho naquele dia, trouxe uma reviravolta. Ela encontrou Lara pedindo ajuda e agiu imediatamente para salvar Valentina. Após o incidente, Wanda ofereceu a Lara um lar temporário, um gesto de bondade que Valentina nunca esqueceria. A hospitalidade e o apoio de Wanda contrastavam fortemente com a frieza de Silvana, destacando diferentes formas de resposta à adversidade e ao sofrimento. O filho de Wanda, Marcos, um advogado de coração bondoso, envolveu-se na situação, oferecendo não apenas assistência jurídica, mas também humanidade e compaixão. Sua intervenção não só aliviou a pressão imediata sobre Valentina e Lara, mas também abriu caminho para uma solução duradoura para seus problemas habitacionais. Marcos trabalhou incansavelmente para garantir que todos os moradores do prédio inseguro recebessem moradia adequada e compensação, um esforço que finalmente transformou a vida de Valentina e Lara para melhor. O envolvimento de Marcos com Valentina evoluiu para um relacionamento amoroso, culminando em um casamento que trouxe a ela muita felicidade e a estabilidade que lhe faltava. A formação dessa nova família, junto com o nascimento de um filho, representou um novo começo e a realização de uma vida familiar harmoniosa e amorosa. Valentina encontrou no amor de Marcos e no apoio incondicional de Wanda a família que sempre desejou, compensando a perda de seu primeiro amor, Paulo, e a rejeição por sua própria família. Este novo capítulo na vida de Valentina e Lara destacou a capacidade de superação diante das adversidades, a importância do apoio comunitário e familiar e a transformação que o amor e a bondade podem operar nas vidas das pessoas. Apesar das dificuldades iniciais e do tratamento frio de Silvana, a história termina com uma nota de esperança e redenção, mostrando que é possível encontrar felicidade e pertencimento mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Você já se sentiu rejeitado, assim como Valentina? Você consegue imaginar a dor de perder o amor da sua vida, em meio a dias que já estavam difíceis? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.